Olá, meu nome é Luciana Feniche, eu sou nutricionista. E eu quero falar com você mulher de 40, 45, 50, 55, 60. Precisamos falar de um assunto que é muito pouco falado. Aliás, ninguém nos prepara para a menopausa. É a menopausa, vamos falar dela. Que eu percebi nos últimos anos? Eu venho estudado profundamente todas as alterações metabólicas que ocorrem na mulher, e são muitas, não são poucas, são muitas. Sendo que as mulheres são desavisadas. A pessoa comenta sobre fogacho, comenta que ganha peso, mas a verdade é que me parece são mais de 100 efeitos da baixa do hormônio, da falta do hormônio, o estrogênio, o estradiol. Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente tem que entender, em primeiro lugar? Você está com 40 anos, percebeu que a sua menopausa começou... Menopausa não, que a sua menstruação começou a ficar muito difícil, muito desagradável, você incha, fica mal-humorada, enfim, altera a sua rotina. Atenção, porque isso pode ser um sinal já de um descompasso hormonal. A pré-menopausa, hoje em dia, a gente tem várias classificações. Você tem a perimenopausa, que é todo aquele momento, assim, todas as etapas da menopausa. Então, a gente tem o climatério, a gente tem a pré-menopausa, a menopausa, a pós-menopausa, enfim, são várias classificações. O importante é você entender o seguinte, que a pré-menopausa é um período que ele tem um hiato muito grande. Então, ele pode acontecer, começar aos 40, algumas mulheres muito cedo, né? Aí tem um padrão genético da família, é interessante você saber como é que foi com a sua mãe. Mas, de um modo geral, as mulheres irão entrar na menopausa entre 48 até uns 55 anos. Esse é o padrão. A gente tem as mulheres que entram na menopausa precocemente, antes de 40 anos. Eu acho que a classificação é até antes de 45. Tem que olhar direitinho. Mas, enfim, isso não é importante. O número exato aqui não é importante. O que é importante você entender é que a menopausa, ela não começa aos 50. Ela começa lá aos 40. E se você, nossas amigas, chegarmos nessa fase com sobrepeso, sem fazer exercício físico, bebendo, enchendo a cara todo final de semana, comendo fast food, comendo mal, eu vou falar para você que o estrago é grande. Porque a menopausa, a cessação desse hormônio é impactante. Você vai ficar sem sono, você vai engordar, você vai ter secura vaginal. Estou falando dos mais comuns. Pode ter perda de cabelo, afinamento de cabelo, a pele fica seca, ou seja, preciso beber mais água. Que mais que ocorre com a gente? Ganho de gordura aqui na área do abdômen, que a gente não ganhava muito antes. Algumas mulheres até têm mais essa tendência, mas a grande maioria é mais no quadril, culote, né? O padrão feminino. Então, se eu chego na menopausa destruída, por que eu falo assim? Porque eu recebo as pacientes no consultório que chegam aqui porque já estão, não conseguem emagrecer, estão infelizes, não entram mais na roupa, não conseguem dormir. E aí, como que funciona? Como que tem que ser a estratégia para você, mulher, minha amiga, minha parceira? Você precisa já aos 40 começar a pensar nos 50. Não dá para você fazer a coisa na hora, de repente, no susto, com colesterol na China, com a glicemia na China. Não pode. Então, vamos lá. Quais são os passos primordiais para que você tenha saúde plena, longevidade, para que você continue feminina, feliz, que você não perca as suas roupas? Alimentação. E alimentação, vamos parar para pensar? O que é alimentação saudável? Eu não vou aqui em um vídeo passar dieta. Mas a gente já não sabe o que engorda? É doce, bebida alcoólica, amendoim, que mais? Massa, muito carboidrato. Não é proibido o carboidrato. Você pode consumir o carboidrato, mas você não pode comer macarrão, arroz, feijão, farofa. Ou acorda de manhã, come um pão
com manteiga. Aí vai no meio da manhã, come 10 creme cracker. Aí no almoço pega um empadão, pega um macarrão, sei lá. Aí de tarde come uma coxinha, come brigadeiro, come um doce. Aí à noite está com preguiça, faz um miojo. Ai, dá até arrepio falar em miojo. Mas faz um macarrão. Cadê as verduras? Cadê os legumes? Então, para que você não tenha um ganho de peso importante, o que você precisa fazer? Começar a olhar a sua alimentação, planejar a sua alimentação. A olhar como é que está o meu intestino. Eu evacuo todos os dias, não é normal ficar uma semana sem evacuar. Tem que ir ao banheiro todo dia. E como que a minha alimentação vai me ajudar? Porque assim, pessoal, a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. A gente tem trilhões de bactérias lá, neurotransmissores que são produzidos pelas células do intestino. É um metabolismo intenso que vai interferir no nosso bem-estar. Então, em primeiro lugar, é ter uma alimentação rica em fibras, de 30 a 35 gramas de fibra ao dia. Aonde estão as fibras? Na feira. As folhagens, as frutas, e ó, a fruta não dá esteatose hepática, fica tranquila. Então, as frutas, as verduras e as proteínas, assadas, cozidas e grelhadas, sushi, sashimi, não pode ser frita. A fritura aumenta em 3 vezes o valor calórico daquela refeição, então você não vai fritar. Mas é muito simples, gente. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma proteína. Se você é vegano, aí tem que ter acompanhamento de nutricionista, né? Porque a gente precisa trocar e equilibrar as proteínas. Mas vamos falar das pessoas que não são vegetarianas. O vegetariano é fácil, basta comer ovo, aí tem os laticínios também, a gente consegue adequar bem. Mas o vegano precisa realmente de uma orientação de profissional. Mas voltando à alimentação, pessoal, a alimentação saudável está na feira. Frutas, verduras, grãos, proteínas, como eu já falei, assado, cozido e grelhado. E aí, mas Luciana, como é que eu distribuo esse prato? É muito simples. Metade do prato de folhas, vegetais, hortaliças como cenoura, não, a cenoura é o grupo mais de tubérculos, mas vamos lá, as hortaliças, couve, alface, rúcula, hortelã, mostarda, enfim, todas as folhas refogadas, cru, é bom comer cru também, um pouco cru e um pouco refogado. E a gente tem um outro grupo dos tubérculos, mas eu não vou, estou falando das batatas. Vamos na cenoura, na beterraba. E aí você também tem o quiabo, você tem a vagem, você tem, que mais? A abobrinha, que é deliciosa, dá para fazer milhões de coisas com abobrinha. Dá para fazer recheada, dá para fazer chip, dá para fazer tipo um espaguete de abobrinha. Enfim, existem 1000 opções. E aí você tem as proteínas. O frango, o peixe, o porco, os frutos do mar, para quem gosta. Então, o prato ele tem que ser metade do prato. Você pega o seu prato, divide em 4. Um quarto aqui você vai encher de folhas, o outro um quarto você vai botar aqueles outros grupos de vegetais. No outro um quarto que tem, você vai botar proteína, e no outro você vai colocar aqueles vegetais que têm amido, que é a batata ou os cereais. Dessa forma você compõe um prato equilibrado. Luciana, não como feijão. Então, come lentilha, come ervilha, come grão de bico. Luciana, eu não como, sei lá, não como arroz branco. Tá ótimo, come quinoa, come arroz integral, tem arroz preto, a gente tem arroz vermelho, você tem o milho que você pode substituir, ou então não come só o grão de bico, enfim. O importante é que você tenha na sua mente que 50% do seu prato tem que ser de vegetais. E muito deles crus, ok? Aí você já resolveu o intestino, você já resolveu vitaminas, você já resolveu fitonutrientes, micronutrientes, antioxidantes, proteínas de alto valor biológico, proteínas do complexo B. Aí você já revolucionou o seu organismo com nutrientes importantes. Aí você tem ao longo do dia, tem que escolher os lanches, pessoal, tem que planejar, não tem jeito, tem que planejar. Então, levar uma fruta para o trabalho, cuidado com as barrinhas, muitas são feitas com muito açúcares. Então, assim, tem que planejar a alimentação. Para quem gosta de se dar bem, um iogurte natural é legal, com uma fruta ou uma aveia em cima, um pouco ralado. E aí você tem o jantar. O jantar, na minha opinião, ele tem que ser mais leve. Então, ele pode ser verduras e grelhados, ele pode ter uma sopinha de entrada, ele pode ter também, por exemplo, se você treina à noite, aí você acha legal você comer um carboidrato. Enfim, pessoal, eu acho que
você precisa pensar e se preocupar com a sua saúde aos 40. Aí, como que é essa evolução ao longo do tempo? A gente começa a perceber que o nosso metabolismo fica um pouco mais lento, então a gente precisa fazer ginástica. Tem que fazer musculação. Musculação é vida. Não adianta fazer só pilates. Pilates é maravilhoso, mas não vai sustentar sua massa muscular que você vai perder. Você vai perder muito músculo. Como que a gente faz para não perder? Musculação. Aeróbico, musculação, porque a gente precisa também cuidar do coração. Então, assim, há que se pensar desde o início. É claro que eu não consigo, em um vídeo, falar tudo que eu posso fazer, que eu faço com as minhas pacientes como fitoterápicos. Existem vários fitoterápicos, chás, infusões, para as mulheres, por exemplo, que não podem fazer modulação hormonal, reposição hormonal, que eu não faço. Eu indico um médico que faz essa reposição. Mas a gente pode, você sabia que quando você tem uma alimentação muito saudável, existem alimentos, por exemplo, a linhaça, que eles têm fitoestrógenos. Então, você tem um atraso no início dessa menopausa. Eu entrei na menopausa com 53. Isso porque eu tive, enfim, uma questão emocional. Minha mãe faleceu e, a partir dali, eu entrei na menopausa. Porque talvez eu ficasse mais um tempinho, porque eu tenho uma alimentação muito saudável. E eu entrei bem na menopausa. O que aconteceu comigo na menopausa? É interessante, meu colesterol foi para a China. Sabe por quê? Porque o estrogênio é feito a partir do colesterol. Se eu paro de produzir o estrogênio, sobra colesterol. Então, a gente tem que readaptar, a gente tem que reaprender. E uma coisa muito importante também, dobrar a quantidade de água. O fogacho é como se fosse uma desregulação, né, da sua capacidade de manter a temperatura corporal. O problema do fogacho é que, após esse fogacho, você tem vasoconstrição, isso é ruim para o cérebro. Então, é interessante fazer de tudo para não ter o fogacho. E existe uma linha de pesquisa que fala que a água, beber água, pode ajudar muito. Eu tive muito pouco fogacho, eu acho que pode ter relação com a água. Pode ajudar muito, porque ela vai ajudar nessa temperatura corporal. Além disso, a água vai ajudar no metabolismo, vai ajudar no intestino, então, nunca menos de 2,5 litros de água, ok? Bom, vamos continuar aqui. Falei do exercício, falei da água, os fitoterápicos, que são ótimos, falei de fitoestrógenos, por exemplo, a linhaça é rica, o inhame é um excelente alimento para as mulheres também. E o jantar à noite não deve ser enorme, tem que ser pesado, tem que ser uma coisa mais leve, porque durante o sono a gente libera o hormônio do crescimento e a gente, mesmo avançando na idade, a gente tem hormônio do crescimento. Então é importante não ter pico de insulina, de glicemia perto da hora de dormir, tá? O sono. O sono na menopausa é muito prejudicado. O que você precisa fazer? Higiene do sono. Tirar celular, televisão do lado, tomar um chazinho de camomila, infusão, ou melatonina, se alguém prescrever para você, ou eu tenho umas misturas de chás muito legais. No próximo vídeo eu vou passar ele para vocês. Mas, enfim, é importante. Por que eu estou fazendo esse alerta aqui? Porque eu mesma, Luciana, não sabia que era assim menopausa. Eu me assustei com o impacto que é a falta do hormônio. É um impacto, inclusive memória, a gente fica esquecida. Gente, tem receptores de estrogênio no cérebro. A gente fica complicada, a gente reaprende, a gente muda. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, se cuidar, ser egoísta, começar a se cuidar aos 40. Cara, se você está com 50 não se cuidou, começa agora, porque a gente vai viver mais 40. Eu quero viver bem, não quero viver mal com doença. E quero estar bonita, bela, com a pele boa, cuidando da minha pele. Então, é isso, pessoal. Esse é um primeiro vídeo de uma série que eu vou trazer aqui sempre assuntos importantes. Eu fiz ele de forma espontânea, não decorei, não preparei. Vim aqui de coração falar aquilo que eu acho que é importante que vocês aprendam nesse primeiro momento, tá bom? Gostou do vídeo? Faz um like aqui, aperta o sininho, se inscreve, chama as amigas, que eu vou preparar muito material e receitas também. Já tem muitas receitas aqui no meu YouTube, mas eu estou preparando um material importante para que vocês possam se cuidar, se ajudar, se gostar, se amar.
E vamos falar de sexo também na menopausa, vamos falar de libido também. Mas é isso, pessoal. Estou animada, espero que vocês gostem. Beijo!